Fala galera desse canal que está cada vez mais nota 10. Confinamento. Quem diria que uma pandemia iria mudar tanto o nosso estilo de vida? No vídeo de hoje eu vou bater um papo com Bruno Almeida, meu amigo, pastor da Igreja Presbiteriana Unida de Jardim da Penha, acadêmico de psicologia. Nós vamos ter um super bate-papo sobre como a vida mudou e afetou o comportamento das pessoas em dias de pandemia. Com você, Samarone, solta a vinheta! Grande Bruno! Fala, Júnior! Obrigado por ter vindo, cara. Bom demais estar aqui com você, rapaz. Vamos lá, vamos conversar sobre pandemia, comportamento das pessoas. Você, cara, como pastor, o que mudou do comportamento das pessoas dessa quarentena para cá? Ô, Júnior, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, nesse programa lindo, nesse programa muito legal, empolgante. Você sabe que eu te acompanho. Uma honra muito grande, uma grande alegria. Massa demais. Mas sua pergunta foi uma pergunta muito pontual, porque no meu entendimento mudou tudo, cara. Mudou tudo. As pessoas que iam e vinham não vão mais. Sim. O encontro, o abraço, o calor humano, tudo isso de uma hora para outra ficou de ponta cabeça, as pessoas precisaram se reinventar. Desapareceu. Tudo. Cara, e como assistir as pessoas nas suas necessidades com relação à sua espiritualidade, você que tem uma comunidade para cuidar, posto que agora aqueles meios de conexão que a gente tinha, o acolhimento, o abraço, o aperto de mão, o olho no olho, isso não é possível mais. E agora, o que está sendo feito para dar assistência a essas mesmas pessoas? O trabalho pastoral agora, cara? Olha, na verdade é uma quebra de paradigmas. Nunca a igreja, chamada instituição, né, teve que quebrar tantos paradigmas como está quebrando agora. Sim. Quem pensou nessa vida que eu daria uma ceia virtual, cara? Sim. E que funcionou da mesma maneira, de uma forma belíssima, calorosa. Quem imaginou que as contribuições para o sustento dos necessitados, da obra missionária, seriam feitas através de aplicativos mais modernos como esses que tem hoje? Sim. Alguns até hoje questionam o uso ou não de máquinas de contribuição, de arrecadação, mas agora, com essa pandemia, tudo mudou. Mas eu falo... sem fazer propaganda, até porque não dá patrocínio nenhum para nós, né, Samarone? Que é o próprio PicPay, né, cara? Pode falar. Pode falar. Pode falar que os caras são bons. Os caras vieram na hora certa. Os caras são bons, tem que falar, pô. Mas e a gente está usando esse aplicativo para fazer a arrecadação, e aí eu vou te explicar dentro da sua pergunta ainda. Eu vejo de duas maneiras. Eu chamo de mobilização externa. Sim. E mobilização interna. Como é que seria isso? A mobilização externa é olhar para fora. Sim, tem gente que está desempregada, tem gente que teve a renda cortada ao meio ou a zero. E agora eu penso que é fundamentalmente necessário a igreja, não a institucionalizada, mas a igreja que sou eu, que é você que me vê e me ouve, a gente olhar para essas pessoas e fazer uma mobilização externa. A gente está fazendo isso lá na nossa comunidade local, é a Jardim da Penha, ali na Igreja Presbiteriana, e está sendo muito legal. E a mobilização interna, que eu chamo isso, é o encontro virtual. A gente está fazendo isso através de algumas plataformas da web e também por reuniões de pequenos grupos que a gente está inaugurando agora. Então é necessário mais do que nunca, Júnior, que as pessoas que eu sirvo como pastor ouçam a minha voz. Sim. E eu ouço a voz delas, porque às vezes na rede social, que a gente usou muito, né, o aplicativo para escrever, aquilo a gente não vê sentimento. Sim. Embora tenha os rostinhos, é muito difícil. A carinha que a gente tenta aproximar, mas não é. Às vezes eu pergunto para você assim, escrevendo, né, você está bem? Você escreve, tô. Mas se eu te ligar e falar assim, você está bem, Júnior? Você vai falar assim, não. Tô. Pelo tom. Nesse tom, pela forma que eu te conheço e você me conhece na nossa relação, eu vou continuar cuidando pastoralmente de você. Então acho que agora os pastores, eles precisam telefonar para as ovelhas, as pessoas têm que ligar mais umas para as outras para ouvir a voz e a gente continuar esse calor gostoso, porque senão a gente vai ter sérios problemas depois. Cara, você não acha que as instituições
religiosas precisam ser repensadas nesse momento? As nossas atividades? Que leitura que você faz sobre isso, cara? A leitura que eu faço é que chegou o epicentro da crise. Quando a gente percebe hoje a coisa e a verdade que não quer calar, estampada de que a maneira institucionalizada de ser já ruiu, sim, agora ela está estampada mais do que nunca. Por que eu tenho que ter um evangeliquez que não fala com as pessoas? Sim. O primeiro paradigma a ser quebrado. Que parece que o evangélico ele tem uma linguagem própria que não permite o outro se aproximar. É muito tribal, né, cara? Demais. É uma coisa muito etnocentrista, se eu posso usar essa palavra. Pode, deve. É o evangeliquez, é um dialeto que existe só lá dentro. Eu fui criado, por exemplo, na igreja presbiteriana, sou presbiteriano até hoje, mas agora numa outra denominação. E lá a gente tinha muito o que eu chamo de sopa de letrinhas. Né? A pessoa falava assim, olha que coisa engraçada. Logo depois da reunião de hoje, vai ter uma conversa com a UPA. Sim. E aí a SAF na terça-feira. E a UPH no domingo. Sim. Aí, quem é de fora, quem é de fora. O cara que nunca pisou ali, rapaz, pensando nessa sopa de letrinhas. O que é UPA? O que é o MP? Que negócio é esse? O MHP. Então, a gente tem uma maneira de conversar para dentro que a gente precisa repensar mais do que nunca agora que a gente está na rede social. Uma coisa legal aconteceu nessa pandemia, Júnior. É que igrejas que não tinham condição nenhuma de transmissão, aqui você tem um equipamento muito legal, muito profissional, mas igrejas que nunca tinham pensado nisso e tinham até preconceito, agora com as portas fechadas, de um dia para o outro tiveram que dar um jeito. Tiveram que aprender a usar. Tiveram que aprender a usar e foram agora para fazer esse trabalho. Estão fazendo do celular e tem uns que estão fazendo bem, cara. Tem uns que não. A internet a maioria não. A internet é que não está ajudando muito também. A internet caiu pra caramba. A internet tem muita gente usando agora, sobrecarregou. Tem muita gente usando bem, tem gente usando não tão bem e tem gente não usando nada. Ô Bruno, a minha formação desde criança é batista. Sim, claro. E uma das coisas que batista adorava, cara, era fazer reunião. A gente fazia reunião para marcar a reunião. Você fazia uma reunião, você não resolvia nada na reunião. Aí em cima da reunião você marcava mais umas 3 reuniões. Não, e você quer que uma coisa dê certo, faça uma comissão. Comissões. Se você não quiser resolver nada, divida em comissões. Que vai dar muito certo. É desse jeito. Toca um trecho de uma música aí. Qual que você que vai? Não, eu vou fazer uma minha. Fazer uma minha. Ah, moleque, hein? Uma autoral? Autoral. Então vamos lá. Música Reencontro, autoral, hein? Solta o som. Autoral. Essa dá boa. Quando é autoral assim, vamos lançar aqui no programa, Samuel. Segura! Gosto de te ver sorrindo, gosto de te olhar nos olhos, gosto de ouvir o som da sua voz. Como cores e retratos, rima para poesia, você foi desenhado pelas minhas mãos. Mas alguma coisa aconteceu entre nós, você partiu e me deixou chorando. Não havia quem pudesse te trazer a mim, e eu fui te buscar. Então vem me abraçar, não me importa como estás. Então vem me encontrar, eu morri pra te salvar. Tá morrendo, né? Brunão, o show é aqui, tá? É só ligar pra nós e marcar aqui com a gente. Tá bom. Ô cara, vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Quando surgiu essa história de Covid-19, que houve aquele processo de quarentena, cada um vinha e falava uma coisa. Sai de casa, não sai de casa, trabalha, não trabalha, põe máscara, tira máscara, passa álcool na mão, bebe álcool. Eu tenho uns caras que já bebiam, gostaram muito, né? O pessoal Meu Deus. Você acha que o excesso de informação, os meios de comunicações contribuíram para que isso não fosse assim de forma prejudicial
Você acha que o excesso de informações não poluiu demais a galera? Olha, trouxe medo, pânico? Eu não sei quanto tempo que você ficou pensando nessa pergunta, não, mas, cara, que pergunta, hein? Você é top, cara. Eu sou seu fã, viu? Inventei aqui agora. Não, sua pergunta é boa demais, eu vou falar por quê. Sim. Ela nos reporta a história, né? Quando a gente pensa em história, você também é um estudioso, você sabe disso, você é teólogo, né? Você é estudioso da área. A gente lembra que a gente viveu um tempo em que a informação demorava demais para chegar. Muito. Por exemplo, se o Papa, né, falecesse lá no Vaticano, a informação talvez demoraria mais de 30 dias para chegar, porque não tinha essa conexão, essa globalização em que no milissegundo que se fala aqui já chega do outro lado do mundo. Sim. Agora exagerei, né? Mas 3 segundos, verdade, 4 pela internet, enfim. É muito rápido. Então, o que aconteceu agora? Eu li, um especialista da área, um psiquiatra, diz que hoje uma criança de 7 anos ela tem mais informações do que tinha o imperador romano nos primeiros séculos. É possível. O que gera isso? Um turbilhão de informações. E eu vou usar a linguagem hipermoderna. O HD da gente está saturado. Não suporta, a gente não aguenta mais ver tantas imagens, ouvir tanto áudio, ver tanto culto ao mesmo tempo, tanta coisa, tanta música, tanta live. E eu estou fazendo live toda hora, né? Live roupa, live vasilha. Brincadeira. Mas, gente, agora sério. Hoje, as informações vêm de um turbilhão. O que acontece? Gera o cansaço e gera a dúvida. E agora, até dentro da psicologia, no ramo do behaviorismo, quando há um excesso de informações, segundo já disse Skinner, o cérebro já não dá conta mais. E o excesso de informações gera a não decisão. Por exemplo, se você tem muitas opções de escolha na psicologia comportamental, você já tem dificuldade de escolher. Por isso que é legal você colocar uma ou outra, esta, aquela ou essa. E aí, dentro de um cardápio menor, de um processo seletivo com menos quantidade, você consegue delimitar. Então, o que acontece hoje é tudo o contrário. A gente tem informação toda hora que aterroriza, ou informação que traz esperança até. Toda hora tem gente falando, descobriram a cura do corona. Toda hora tem gente falando, não cabe mais ninguém no hospital. A informação de tudo quanto é tipo, né? Mas sim, isso trouxe um grande prejuízo e a gente então tem que aprender a diminuir um pouquinho o excesso de informações, diminuir o tanto de coisa que a gente lê e se expõe a elas e fazer essa filtragem com equidade, com seriedade, para não adoecer e ter um estado emocional equilibrado. O cara, agora quais são assim as consequências, né, que isso poderia trazer, os impactos que isso traria para o indivíduo, em termos até assim que a gente poderia dizer de somatizar essas coisas, saírem da alma e vir para o corpo, para o físico, né? O que isso poderia arrecadar? Qual tipo de síndrome um cara poderia desenvolver com tanto medo e pavor? Bom, dentro do campo científico, um montão, né? A gente tem a síndrome do pânico, por exemplo, que é uma doença que acontece pela exposição de alguns fatores que estimulam, que potencializam, que colocam estímulos muito exagerados. Então, se eu tenho muitos estímulos que me amedrontam, eu tendo a recuar. Eu tendo a recuar, me amedrontar, ficar num estado de pânico. Então, os sintomas de pânico são palpitação, o coração acelera, a respiração fica mais rápida, a sensação de fuga. Eu preciso fugir, a adrenalina sobe e o cérebro entende então que eu estou exposto a um intenso perigo. E aí eu preciso buscar ajuda. Cara, e a quantidade de adolescentes, né, que absorvem essas informações. Uau. E essa crescente entre adolescência, né, pré-adolescência e adolescência de desejo de suicídio. Sim. Cortar na própria carne. A gente tá... Então vem síndrome do pânico, vem... A gente tem a síndrome do pânico, a gente tem essa automutilação, né? A pessoa que se corta, Júnior, olha que interessante isso. Ela não quer ver o sangue em si, ela não quer sentir a dor necessariamente, mas ela quer ter domínio quanto à dor. Uma pessoa que comete essa situação de se cortar, ela está vivendo num quadro depressivo tão intenso, e o seu coração está tão dolorido, que ela não controla essa depressão, a alma doente, a alma adoecida, que ela proporciona uma outra dor que ela pode parar na hora que ela bem entender. Então, se eu posso parar essa dor e controlo, eu me sinto melhor e menos culpado.
Eu tenho convivido e tirado dúvida de algumas pessoas crentes em Cristo Jesus, cresceram na igreja, são pessoas que têm ali o coração piedoso, mas que agora chegaram na terceira idade, numa idade mais avançada, mas que tem medo de morrer, cara. Tem medo de morrer, tem medo de não ir para o céu, tem medo de adoecer e ficar em cima da cama. A gente está convivendo com essas coisas, né? Esse excesso de terror e de pânico. Como isso poderia afetar a espiritualidade, até dos nossos, dos que já são crentes em Cristo Jesus? Você trouxe de volta. A gente é humano, né, cara? Você trouxe de volta para a teologia, e muito bem trazido. Eu digo que a vida pós-morte, Júnior, é um processo do amanhã, de uma esperança do hoje. Então, se eu tenho esperança hoje, que se eu fechar os olhos, é como se eu atravessasse o lago e imediatamente eu me encontrasse com Jesus. Então, Jesus ensina ali que céu é uma promessa imediata após morte, hoje. A palavra é íon. Então, nesse prisma, nesse sentido, quando a minha fé está alicerçada em Cristo, mesmo em tempos de angústia, mesmo em tempos de enclausuramento, de confinamento, eu vivo aqui com os pés na terra, mas com a cabeça na promessa. Que quando eu partir, seja o dia que for, eu vou estar com Ele. Agora, é muito fato que aquilo que eu não controlo me amedronta, no sentido do hoje. Aquilo que eu não dou conta me amedronta. Então talvez seria a hora de rever a própria conversão, seria a hora de rever se eu sou um mero frequentador de uma instituição ou se eu sou de fato um nascido de novo. Se de fato Cristo me habita, se de fato as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Se isso aconteceu para mim, eu passo por qualquer tempo. Como Paulo viveu em algemas, como Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, eu consigo suportar até o martírio, se preciso for, por causa da promessa de Jesus Cristo. Eu acho que é hora de voltar à promessa. É importante também, né, cara? Eu sempre digo assim para as pessoas, é importante a gente ter muito centrado e muito bem construído dentro da gente dois conceitos com relação à salvação e eternidade. O primeiro é o seguinte: salvação é, como você disse, é um ato, é imediato. E é inquestionável questão de vida pregressa ou práticas anterior a isso, morreu ali. Salvação é um ato. A partir dali, você começa um processo em ficando vivo e continuando, que é a santificação. Permita-me, eu costumo salvação dizer... é uma santificação, é um processo, eu costumo dizer, já e ainda não. Sim. É assim, fui salvo. Sim. Estou sendo salvo na santificação que você está dizendo. Isso. Muito bem dito. E serei salvo. Isso. No último dia, quando eu for glorificado semelhantemente ao Filho do Homem. Eu estou caminhando. E durante muitos percalços... Tem muito chão para a gente andar. Pena que eu não posso bater na sua mão agora, porque a gente tem que ensinar. A gente tem que ser pedagógico. Tá certo. Mas, cara, olha, muito massa você ter vindo. Bate-papo legal. Foi um presente pra mim. Tinha tempo que eu queria vir aqui, eu sou seu fã. E tem tempo que eu tô chamando. O Samarão sabe disso. Cara, vamos encerrar com música. Vamos lá. Dia de Alegria. Tem uma música que eu gosto muito, que ela fala... Solta o som, DJ. Ela fala de recomeço, ela fala de novo tempo, ela fala de volta. Quando o pessoal que gravou essa música, foi o pessoal que a gente conhece, o Rebanhão, eles gravaram no estúdio da Globo. O Roberto estava gravando no estúdio A, eles estavam gravando no B. Naquele tempo eles estouraram no Brasil. E aí não era nem som livre ainda naquele tempo. Cazuza aparece por lá, nos seus tempos de gigante da música, e ouve essa música. Pede uma fitinha cassete e leva para casa. Fitinha cassete, só os entendedores entenderão. Samarão não sabe o que é isso. Claro que não sabe, não é possível. Bom, eu acho que ele sabe também. Sabe. Mas aí, quando agora é sério, ele chegou em casa e ele gostou demais dessa música. A mãe dele não curtia, que parecia que ele ficava triste quando ouvia, mas não era. A música estava falando com ele. Toda vez que a mãe dele saía, a empregada da casa colocava a fitinha. E ele talvez morreu ouvindo essa música. Eu quero dedicar para você, que traz esperança, que traz recomeço. Massa. Todo dia é o dia da gente recomeçar. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconciliar
parte que eu mais gosto, ó. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Que hoje seja o dia de eu ter esse encontro com a vida, que é Jesus. Muito obrigado, Júnior. Obrigado, Brunão. Pô, ficou massa, cara. Curti. Ficou massa. Hã? Vamos ver depois de editado. Vamos ver se vai prestando.